Vamos lá, Aline. Competência. Competência. Como que funciona a competência? Toda vez que você falar competência, você vai vir com esse quadrinho aqui na sua mente, tá? Você vai colocar competência, ela pode ser material ou funcional. Material ou funcional. A material se subdivide em três, em razão da pessoa, em razão da matéria e em razão do lugar, tá? Não quer dizer que a material é só em razão da matéria. Cuidado com isso. A competência a competência material pode se dar em razão da matéria, em razão da pessoa e em razão do lugar. São três competências materiais. Competência material em razão da pessoa, competência material em razão da matéria, competência material em razão do lugar. Vamos de novo? Candidata Aline, fale sobre competência. Competência pode ser material ou funcional. Competência material em razão da pessoa, competência material em razão da matéria ou competência material em razão do lugar. Então, a competência se subdivide em material ou funcional, tá? A competência se subdivide em material ou funcional. E funcional, né? Competência se subdivide em duas, material e funcional. A competência material se subdivide em três, em razão da pessoa, em razão da matéria, em razão do lugar. Então, a competência ela é material e funcional. A competência se subdivide em dois, em material ou funcional e funcional. A competência material em razão da pessoa, competência material em razão da matéria, competência material em razão do lugar e a competência funcional é simples assim, competência funcional. A competência material em razão da pessoa, ela é absoluta, prevista na Constituição Federal, ratione persone. A competência material em razão da matéria, ratione materie, é absoluta, tá? Em razão da matéria se subdivide em duas. Competência material em razão da matéria se subdivide em duas, que é especial e comum. Especial, militar eleitoral, comum, federal e estadual. Tá? Sempre separa obrigatoriamente a comum, comicoju, que é a comum da militar, e a comum do juízo de menores, tá? Especial da federal não separa. Só separa a comum militar da comum do juízo de menores, tá bom? Que seria comum, pode ser federal, militar. Separa sim. A federal separa da militar, federal e estadual, que é a comum, as duas. Fala comum, é federal e é estadual. Fala justiça comum, você fala, não sei se é federal ou estadual ainda. Quando fala justiça comum, eu ainda preciso saber se é federal ou estadual. Não quer dizer que é comum que é estadual. Esse erro cai muito. Não é porque é comum que é estadual, porque é comum é federal e estadual. Você vai ter que saber qual que é. Primeiro você analisa a federal, depois você vê se é estadual. Primeiro a estadual é residual, primeiro você vê se é federal. Se não for federal, é estadual. Então, a competência, ela é material e funcional. A competência é material e funcional. A competência é material e funcional. A competência material se subdivide em três. Incompetência material em razão da pessoa, incompetência material em razão da matéria, incompetência material em razão do lugar. A competência material em razão da pessoa, a competência material em razão da matéria, ambas são absolutas. A única competência relativa é em razão do lugar. Ratione loci. Competência funcional é o órgão judiciário, por exemplo, naquele processo. O exemplo, juízes de execução criminal, que pode ser o mesmo do JEC. A competência absoluta é o órgão judiciário. Qual o órgão judiciário daquele processo? Por exemplo, execução criminal, juiz da execução criminal. Tá? Relembrando que no Código de Processo Penal, a competência é pelo lugar do resultado, consumação, teoria do resultado. E no juizado especial, a competência é no lugar da ação, que a ação foi praticada, e não do resultado. Então, esse quadrinho tem que ficar muito claro. Olha para ele mais uma vez e fala, candidata Aline, fale sobre qual competência. Depois você separar ela, a competência ela é material e funcional, né? Competência material se subdivide em três. Competência material em razão da pessoa, competência material em razão da matéria e competência material em razão do lugar. A competência material em razão da matéria se subdivide em especial, militar e eleitoral, e comum, federal e estadual. Sim, a Justiça Federal faz parte da Justiça Comum, tá? Justiça Federal não é especial, é Justiça Comum.
sempre separa comi e coju, que é a justiça comum, que seria federal ou estadual, da militar, e a justiça comum, que é federal ou estadual, do juízo de menores, tá? São separações obrigatórias. A única competência relativa que tem é a competência material em razão do lugar, ratione loci, porque se não sabe onde mora, vai ser no domicílio do réu, né? Não sabe onde foi o lugar do crime, vai ser no domicílio do réu. Não sei onde foi o mardito mora, se eu não sei onde o mardito mora, vai ser onde o primeiro juiz que tomar conhecimento do fato, não é prevenção, porque prevenção é diferente. Prevenção é quando toma uma atitude no processo, quando o juiz pratica um ato, né, na fase de investigação preliminar. Quando ele mora, o réu mora em várias cidades, aí sim que vai se dar pela prevenção quando o juiz praticar um ato na fase de investigação preliminar. Então a competência ela é material e funcional, tá? Competência material em razão da pessoa, competência material em razão da matéria, competência material em razão do lugar, tá? E a competência material em razão da matéria, MM, ela é especial ou comum. A especial é militar eleitoral e a comum é comum é federal e estadual. Sempre separa a justiça comum, que é federal ou estadual, da militar, comum, militar separa, comi separa. Comum, que é federal e estadual, separa do juízo de menores, tá? Sempre separa, ok? Então, eu gostaria de agradecer vocês, a mim mesma, por ter gravado este áudio. Então, candidata Aline, o que é competência? Competência se subdivide em material e funcional. Competência material se subdivide em competência material em razão da pessoa, competência material em razão da matéria, competência material em razão do lugar. Competência material em razão da matéria se subdivide em especial, militar e eleitoral, e competência material em razão da matéria se subdivide em comum, especial ou comum. Comum é a federal e estadual, especial, militar e eleitoral. A competência material em razão do lugar é a única relativa, as outras todas são absolutas. Competência funcional trata do órgão que vai exercer a jurisdição naquele caso concreto, tá bom?